Oi, gente, tudo bem? Hoje, mais uma aula, transitividade verbal. Vamos lá, pessoal? Peraí, vamos parar, parou tudo. Quem ainda não viu a aula passada, por favor, pause esse vídeo e vá ver. Complemento verbal, objeto direto e indireto, a atividade da aula passada. Então, se você não viu o vídeo da aula passada, faça o favor de ver para que você possa compreender melhor esse vídeo aqui, tá bom? Gente, se eu for falar de uma maneira bem simples para vocês sobre o que é transitividade verbal, eu vou dizer que transitividade verbal é quando um verbo precisa ou não precisa de um complemento verbal. Lembrando sempre, gente, que toda vez que a gente tiver um complemento verbal, a gente precisa entender que complemento verbal é igual a objeto. Ou ele vai ser objeto direto ou objeto indireto, tá bom, gente? Ou seja, gente, toda vez que a gente estiver falando de transitividade verbal, a gente vai estar analisando a relação entre o verbo e o seu complemento. Vou relembrar novamente, alguns verbos necessitam de complemento verbal, outros verbos não necessitam de complemento verbal. Ok, pessoal? Galerinha, apenas os verbos significativos vão possuir transitividade verbal, viu, gente? Somente os verbos significativos vão ter ou não ter o complemento verbal. Lembrando que verbos significativos são os verbos de ação e fenômeno da natureza. Os verbos de ligação, eles não possuem transitividade verbal, tá bom, gente? Olha só, alguns verbos necessitam de complemento verbal e outros verbos não necessitam de complemento verbal para ter o seu sentido completo. Os verbos que necessitam de um complemento verbal para completar o seu sentido são chamados de verbos transitivos. E os verbos que não necessitam de complemento verbal para completar o seu sentido, ou seja, ele por si só já tem o seu sentido completo, é chamado de verbo intransitivo. Ok, pessoal? Pois não há trânsito entre o verbo e o seu complemento. Já o verbo transitivo, existe um trânsito entre o verbo e o seu complemento verbal, tá bom, gente? Vamos de exemplo para vocês entenderem melhor? Olha só esse exemplo aqui. Meu irmão viajou. Se eu paro essa frase no verbo viajou, meu irmão viajou, ela possui um significado completo? Ora, possui. Então, isso significa que esse verbo é um verbo intransitivo, ou seja, ele não necessita de um complemento verbal. Aqui, pessoal, tá assim: meu irmão planejou. Parou no planejou, no verbo. Gente, se eu digo a vocês que meu irmão planejou, é óbvio, vocês vão me perguntar assim, mas ele planejou o quê, professora? Porque, gente, quem planeja, planeja algo. O verbo planejar aí, ele necessita de um complemento para ter o seu sentido completo. Então, sempre vai ter aquela perguntinha, planejou o quê? A viagem. Meu irmão planejou a viagem. A viagem é o complemento verbal do verbo. Nesse exemplo aqui, o verbo é gostar. Meu irmão gostou. Parei no verbo de novo. Faz sentido? Meu irmão gostou? Ou vai ter pergunta? Claro que vai ter pergunta. Se eu digo que meu irmão gostou, vão me perguntar, mas ele gostou do quê? Né? Quem gosta, pessoal, gosta de alguém, gosta de alguma coisa, gosta de algum momento, não é? Do que meu irmão gostou? Da viagem. Percebem? Que o complemento verbal é da viagem. Vamos descobrir se ele é objeto direto ou indireto. Da viagem tem a preposição, né? Tem ali a preposição de, junto com o artigo a. Gostou de quê? A viagem. Então, o de junto com a de a viagem, vira da. Então, ali tem a preposição de.
Por isso, ele é um objeto indireto. Da viagem é um objeto indireto. Então, esse verbo ele é transitivo, porque ele precisa de complemento, e ele é transitivo indireto, porque tem um objeto indireto. Agora, o verbo cair. A criança caiu. Parei no verbo e faz sentido. Eu não preciso de algo a mais para completar o sentido do verbo cair. Se eu digo que a criança caiu, todo mundo compreendeu completamente. Eu até posso colocar caiu do berço, caiu lentamente, né? Uma locução adverbial ou um advérbio, posso colocar, mas não é necessário, não é uma informação crucial para o sentido do verbo. Por isso esse verbo, pessoal, ele é intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de nada para completar o seu sentido. Nossa, essa frase aqui está trazendo uma informação boa, hein? As aulas voltaram. Será que as aulas voltaram mesmo para o presencial ou não? Mas observe, parei no voltaram, verbo voltar. Faz sentido? Tem sentido completo o verbo voltar aí? Ou eu preciso de algo para completar o seu sentido? Tem um sentido completo, pessoal. Se eu digo para vocês que as aulas voltaram, não vai restar dúvida. Voltou do quê? As aulas voltaram, apenas isso. Então, esse verbo ele é intransitivo porque ele não precisa de complemento verbal. Perceba que quando o verbo é intransitivo, ele não tem objeto. Então, somente os verbos transitivos vão ter o objeto, direto ou indireto. O verbo intransitivo, ele não tem e não necessita de objeto. Ó. Essa aqui é para anotar no caderno, hein, gente? Então, o que é verbo transitivo direto? É quando o verbo tem um complemento verbal que não inicia por preposição. Olha só esse exemplo. Leila comeu brigadeiro. Ô, delícia, hein, gente? Vocês gostam? Eu adoro, adoro. É um dos meus doces preferidos. Pessoal, o complemento verbal é brigadeiro e ele não inicia por preposição. Então, ele é um objeto direto. Por isso, aqui o verbo comer é um verbo transitivo direto. Quiserem anotar também, tá bom? Verbo transitivo indireto é aquele verbo que o complemento inicia com preposição. Olha só o exemplo. Leila gosta. Leila gosta do que? A própria pergunta já vem com uma preposição, né? Do, que é a preposição de mais o. De brigadeiro. Então, de brigadeiro é o complemento verbal e ele tem a preposição de. Então, é um objeto indireto. Tem preposição, é objeto indireto. Se o verbo tem um objeto indireto, ele é o quê? Verbo transitivo indireto. Galerinha, alguns verbos, eles vão ser transitivos, direto e indireto. Por quê? Porque alguns verbos vão apresentar dois complementos verbais. Um vai ser complemento, que vai ser um objeto direto, e o outro vai ser um outro complemento, que vai ser objeto indireto. Olha só essa frase. Leila deu, verbo dar, né? O que Leila deu? Brigadeiro. Leila deu brigadeiro para quem? Para seu filho. Então, pessoal, o primeiro complemento aqui é brigadeiro, que vocês já sabem que não tem preposição, objeto direto. O segundo complemento é para seu filho. E vocês também já sabem que para é preposição. Então, aqui eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Então, esse verbo aqui é verbo transitivo direto e indireto, tá bom? A frase mais clássica dessa quarentena. Mas, professora, o que é para fazer? Pessoal, vocês vão anotar no seu caderno a data que vocês estão fazendo o exercício, vão colocar o título de transitividade verbal e vão dizer o que você entendeu sobre verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o que você entendeu sobre verbo intransitivo. Depois você vai procurar pelo menos um exemplo de cada um dessas definições aí.
Tá bom, gente?